Olá a todos, vamos para esse nosso vídeo para discutir agora a parte já final aí do nosso curso, que trata do emprego do teorema de Castigliano, que está associado à definição de energia de deformação. A gente viu em sala, né, que o teorema de Castigliano, lá na verdade o segundo teorema, né, diz para a gente que a derivada da energia de deformação em relação a uma carga P define o valor do deslocamento no sentido dessa carga aonde a carga está sendo aplicada. Em sala foi mostrado dois exemplos, ambos exemplos isostáticos, e também discutiu-se a questão da influência do esforço cortante no cálculo da deflexão, né? O quanto você considerar ou não dá o valor errado lá no cortante. Ou no cortante não, desculpa. No valor da deflexão. Nesse caso aqui, o enunciado já está pedindo para a gente deixar de lado a presença do cortante. Faz de conta que o cortante não vai gerar deflexão. Vai estar errado? Vai estar errado. Mas isso a gente viu em sala, o tanto que esse erro tem influência para a gente. Esse caso aqui é um pouco mais trabalhoso, né? Porque a gente sabe que como eu tenho um apoio fixo e dois apoios móveis aqui, esse problema ele tem um grau de indeterminação estática 1. É um problema hiperestático. O enunciado solicita para a gente que a gente use as ideias aqui do Castigliano para definir o redundante estático. Redundante estático esse, lembrando sempre que fica a meu critério definir qual seria esse redundante estático. Se é a carga aqui, a reação em A, a reação em B, a reação em D. Isso aí fica a gosto do freguês. Assim, ó, uma vez definido o redundante estático, a gente passa para o diagrama aí rapidinho. Não tem erro. O problema é definir quem é esse redundante estático. Para mim, já indo para a resolução aqui, ó, e para o nosso diagrama do corpo livre, eu optei que a carga aplicada aqui, devido à reação no apoio móvel, que eu estou chamando aqui de P, né? Que se poderia também ter chamado aqui de BY, mas eu não chamo, acabei não chamando de BY para poder ficar derivada de ρ em relação a P lá, como está prescrito no teorema. Por isso que eu coloquei P aqui. É esse P aqui que está, digamos assim, atrapalhando para que a gente chegue nos diagramas. Na hora que eu consigo definir quem é o valor do P, aí eu vou chegar no diagrama rapidinho. Mas aí a gente tem que andar um pouco para chegar no valor do P. O que eu sei, que eu vou usar mais para frente, é que o deslocamento aqui vertical no ponto B, ele necessariamente precisa ser zero, porque o apoio móvel impede esse deslocamento. É essa condição aí que eu vou usar para definir quem é o valor do P. Mas isso é já lá mais para frente. Primeiro a gente precisa achar os valores, ou melhor dizendo, as equações de momento fletor para os diferentes trechos aqui, ou seja, para o trecho AB, para o trecho BC e para o trecho CD. E escrever as reações, ó, em função do meu redundante estático aqui, ou seja, em função do P. Para daí derivar o momento em relação a esse P. Os momentos, né? Aí para isso eu vou usar o equilíbrio. E aí usando o equilíbrio, fazendo somatória dos momentos em relação a A, eu defino quem é o meu dy. Em função de P, evidente. Tá lá, ó, 0,2P. Como também eu posso fazer somatória das forças na vertical e definir quem é o meu AY. Tá aqui, ó. AY é igual a isso aqui. Fiz isso. Aí agora a gente vai correr atrás de definir qual o valor da equação do momento fletor, né, para cada um dos trechos. O primeiro trecho que eu vou olhar
é o trecho AB, aonde eu vou colocar uma seção que eu estou chamando de S1 aí. Vale lembrar que o X está nascendo aqui, ó, ele é fixo aqui no apoio A. Aí fiz isso, eu vou ter um valor de X, eu vou poder, melhor dizendo, assumir valores de X entre 0 e 1,5. Até 1,5 também, né? Até 1,5, melhor dizendo. Aí fiz isso, o diagrama do corpo livre, na hora que eu corto e olho para a minha esquerda, é o que está aqui, né? Tá o AY, o comprimento X, o cortante e o momento fletor. Esse momento fletor é o que eu estou procurando. Na hora que eu faço o equilíbrio em relação a onde eu estou fazendo o corte, eu defino que o momento fletor é essa equação que está aí. Vale lembrar que aqui o AY vezes X, uma vez substituído o valor do AY, aí eu vou chegar nessa parcela que está aqui, ó. O 266 e esse 0,8 foi justamente o AY que eu calculei lá no equilíbrio. Na parte associada ao momento na deflexão, né? Associada ao momento fletor, a gente viu que a gente usa a equação do momento e a derivada do momento em relação à carga, já que a carga aí ela está sendo aplicada justamente aonde a gente está precisando calcular o deslocamento. Assim, ó, eu vou precisar dessa derivada aqui, dm e drp aí, m1 no caso, né? Aí isso aqui, essas duas, é com o m1 e o drm1, drp, é que vão aparecer na integral mais para frente um pouco. Fiz isso para o primeiro trecho AB, eu vou fazer algo bem parecido agora para o trecho BC, onde eu vou definir aqui uma seção 2, a qual vai receber valores de X entre 1,5 e 5. E aí, ó, cortei, olhei para a minha esquerda. Aí a distância aqui entre A e onde eu estou fazendo o corte é X. Portanto, esse tantinho aqui, ó, entre a carga P e o corte vai ser X menos 1,5. Aí agora eu vou fazer, ó, somatória dos momentos em relação a onde está o corte para definir quem é o M2. Fazendo isso, melhor dizendo, eu vou chegar nisso que está aqui. A equação do momento fletor para o segundo trecho. Aí eu derivo em relação a P, chego nisso que está aqui. Até esse ponto aí, a definição de P tá, digamos, em 66% aí. Tá faltando o último trecho, que é referente a onde eu tenho essa carga de 125, que é o ponto C, e é onde eu tenho o apoio aqui, o segundo apoio móvel, é onde está atuando também o meu DY. Agora eu vou para esse terceiro trecho. Esse terceiro trecho é uma seção que eu estou chamando de S3 aí. Aí nessa seção S3, o X pode assumir valores aí de 5 até 7,5. Aí agora, como eu estou cortando já mais próximo do ponto D ali, eu vou olhar para a minha direita. E na hora que eu passo a olhar para a parte da direita, eu vou enxergar um comprimento aqui que é 7,5 menos X. Lembrando que o 7,5 é o comprimento da viga toda. O momento agora é um momento 3 que eu preciso determinar. O DY está aqui, né? Eu defini lá no início, quando eu apliquei o equilíbrio. Aí é o momento, fazendo somatório dos momentos em relação a esse ponto aqui, ó, onde está sendo feito o corte. Eu já sei que esse momento vai ser, por exemplo, dy vezes 7,5 menos x, menos esse 60 aí, né? Vezes 7,5 menos x, vezes 7,5 menos x sobre 2. Enfim, colocando essa conta aí, abrindo ela, eu vou chegar nessa equação aqui do momento fletor. E aí, como sempre, eu vou precisar derivar em relação a P para chegar nessa segunda fórmula que está aí. Aí agora eu já tenho tudo que eu preciso para usar o teorema de Castigliano lá, que a gente viu em sala. Fazer isso, ó, usar o teorema, é o que vai aparecer aqui para mim na hora que, ó, eu sei que o deslocamento no ponto B, que foi o que eu adiantei lá no início, devido à presença do apoio, precisa ser zero. Como é que eu calculo esse deslocamento do ponto B? Usando o Castigliano.
Tá aí o castilhano apareceu. Isso aqui é a definição do castilhano. Sendo que o EI da vida, eu nem vou precisar dele, porque na hora que eu ponho ele para fora e multiplico por zero, aqui dá zero. O que fica para mim é sempre o produto entre o momento fletor de cada trecho e a derivada desse momento fletor em relação ao P. Quem é o P? É o valor da força aonde está sendo calculado o deslocamento. Aí eu vou fazer o que? Substituir as expressões anteriores nessa expressão que eu acabei de batizá-la como sendo 1. Aí vou substituir aqui, eu vou ficar com T's integrais e aí a conta dá um pouquinho de trabalho. Mas tendo cuidado aí na conta, eu vou chegar e descobrir que esse P, ele é a razão entre esses dois números que apareceram aqui. E, consequência disso, ele assume esse valor que apareceu para mim aqui, 545,98 aí, ou seja, é mais ou menos 546, vai, dando uma forçada de barra. E eu lembro aqui que esse P, ele está representando aí a reação no apoio B, no apoio móvel B, né? Por isso que eu coloquei aqui, P igual a BY. Aqui, a essa altura do campeonato, eu já tenho o meu redundante estático. Por isso que eu até coloquei em vermelho aqui, que era uma das coisas que o enunciado estava pedindo. Se fosse fazer usando a equação diferencial, já viu, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condição de contorno. Aí por isso que, embora essas integrais aqui dê mais trabalho, dê um pouquinho de trabalho, melhor dizendo, se eu fosse fazer usando a equação diferencial, ainda ia ter mais trabalho. Tenho esse valor do P, da reação, voto aqui no equilíbrio e determino as outras duas reações. Tá aí, o DY e o AY. Agora, a essa altura do campeonato, tenho tudo que eu preciso para fazer, ou traçar, melhor dizendo, os diagramas, que é o que o enunciado pediu. Traçar esses diagramas usando essas valores de força, ou seja, esse diagrama do corpo livre aqui completo, é algo que eu não vou detalhar, até porque tem vídeos específicos sobre isso. Mas, fazendo isso da forma correta, eu vou chegar nesses dois diagramas que apareceram aqui. O diagrama da cortante, lembrando que esse 170, por exemplo, aqui, essa reação aqui para baixo. Aí eu desço aqui quanto? 60 vezes 1,5. Vim parar aqui. Essa força aqui, quem é? É a reação. O tanto que eu desci aqui, 60 vezes 3,5. Essa força aqui é o 125, esse comprimento aqui que eu estou passando com o mouse. E aí eu termino na reação D, que eu acabei de mostrar anteriormente ali. Aí no caso do momento fletor, como não tem área aqui, como não tem momento concentrado aqui, eu preciso necessariamente começar de zero. Aí isso que apareceu aqui para mim, esse 322, é essa área desse trapézio que eu estou indicando aqui. Aí essa área aqui eu vou juntar com essa outra área desse trapézio para poder definir esse 310 que apareceu aqui. Como não tem nenhum momento concentrado aqui nesse outro pedaço, aqui eu preciso acabar em zero também. E em relação às concavidades, elas são todas voltadas para cima, porque se eu pensar da esquerda para a direita, eu só estou descendo, a inclinação só desce aqui. Eu vou chegar nos valores que aí apareceram. E aqui é um detalhe interessante, é que eu não preciso me preocupar com valores máximos aqui, entre os trechos de carga concentrada, porque entre os trechos não apareceu nenhum ponto onde o cortante é nulo. Por isso que ficou fácil de fazer esse diagrama do momento fletor aqui, só pegando os valores extremos de cada intervalo. Se aqui tivesse um cortante nulo, aí já complica um pouco. Aí eu tenho que fazer uma continha para saber qual é o valor máximo do momento aqui embaixo. É isso. Com esse diagrama, eu encerro esse exercício proposto. Espero que tenha dado para ter uma noção sobre como a gente usa o teorema de Castilhano. De novo, em sala foram feitos 2 exercícios.
Esse aqui seria um terceiro exercício. Não é muito difícil essa parte do castelhano. Às vezes dá um pouco de trabalho, mas também não é nada de outro mundo. E eventualmente alguma coisa tenha passado aí que não deu para entender, estou à disposição para tirar dúvidas. E de antemão eu agradeço pela atenção de vocês e até a próxima.